Deu tomada corrente, né? Não acredito nisso. Não. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Fala Doutor. Hoje eu trago, mais uma vez, porque ele é, obviamente, mestre, professor, especialista, o grande amigo Dr. Kênio de Souza Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Federal e, principalmente, um grande influenciador do mercado imobiliário. Influenciador que cuida de questões que ninguém quer entrar. Aquelas famosas brigas em que as pessoas normalmente têm razão, mas elas não têm alguém que as defenda. Por isso existe o Dr. Kênio. Aliás, há mais de 20 anos, 25 anos, acho que até quase 30, o Dr. Kênio vem lutando por uma causa que é a pauta da nossa live hoje. Trata-se das taxas associativas de condomínio e loteamentos fechados. Quando é possível, arriscado ou ilegal cobrar, né? Para você entender um pouquinho sobre o que o Dr. Kênio vai nos explicar, ele luta por esse tema há mais ou menos aí eu vou chutar uns 17, 18 anos. Só de artigos que ele manda para o BDI, deve ter aí uma década e meia, quase duas. Essas taxas de associação de loteamentos, você tem que imaginar o seguinte: um terreno gigantesco e lá vão ser construídas várias casas. E aí existe uma associação que cobra de você sem que você se inscreva, sem que você solicite, sem que você autorize uma taxa. Isso é ilegal. Mas quem conseguiu transformar essa taxa em ilegal é o Dr. Kênio. Por esse motivo, ele vai te dar grandes dicas para que você não caia nessa cilada. Ele também vai demonstrar para você que ele conseguiu modificar o pensamento dos tribunais no país. Com vocês, senhoras e senhores, Kênio de Souza Pereira. Seja muito bem-vindo, grande amigo. Obrigado, Júlio. É um prazer estar com você novamente, aí junto com o BDI, o Diário das Leis. Fico muito contente, né, em ter esses momentos junto com o meu amigo, para podermos trocar ideias, né? Transmitir para os colegas advogados, construtores, loteadores, pessoas que compram imóveis, né, a realidade do mercado dentro do critério mais justo, mais equilibrado. E realmente esse tema é palpitante, né? Eu realmente tenho lutado há décadas para poder esclarecer essas questões de cotas condominiais, porque há realmente muitos problemas. Mas em relação a loteamentos, a questão é muito mais desafiadora, porque na prática, né, o condomínio de lotes ou de casas foi previsto, vou colocar assim, no artigo 8º da Lei 4.591/64. Só que a lei de incorporação em condomínios, então é muito usada para edifícios. E o artigo 8º falava lá que haveria possibilidade, sim, né, de um construtor, um grupo de pessoas, comprar, no caso, um terreno e fazer ali várias casas em condomínio. O fato interessante é que isso é perfeito, só que tem que ser num lote específico, pré-determinado. Então, nada impede que, desde 64, as pessoas venham se reunir, né, Júlio? Comprar lá 20 lotes de uma quadra, então tem um loteamento urbano, legalizado, de acordo com a Lei 6766, e as pessoas venham comprar 20 terrenos, a quadra toda, metade da quadra, e aqueles 20 lotes, fazer ali, por exemplo, 30 casas. Essas 30 casas, né, dentro desse quarteirão fechado, fazer as vias de acesso, as garagens, as vias de acesso nessas casas seriam os corredores do prédio. Então, dentro desse terreno urbano pré-definido, isso foi previsto na Lei 4.591, em 64. O que acontece é que de lá para cá aumentou a insegurança das pessoas, a violência, as pessoas passaram a querer residir em locais mais agradáveis, mais afastados, e começaram a surgir os condomínios fechados ou loteamentos fechados. Só que, na prática, infelizmente, o legislador falhou, porque isso ficou praticamente quase 50 anos sem uma lei para regulamentar.
Então, no decorrer desse período, os loteadores começaram a lançar empreendimentos buscando uma maneira de tentar regulamentar esses loteamentos, né, com 400, 500, 700 lotes, como se fosse um condomínio fechado. Repito, não havia lei nesse sentido, a lei federal. Só que os municípios, né, e os loteadores começaram a fazer ajustes, né, para tentar viabilizar isso. Primeiramente, quero colocar, fico muito feliz, que um dos primeiros loteamentos fechados do Brasil foi aqui em Belo Horizonte, né, o Retiro das Pedras, que surgiu aqui na Grande Belo Horizonte, em Brumadinho, com o senhor José Cota, que era um jornalista, na época de Juscelino Kubitschek. Ele fez um loteamento, comprou, né, uma área grande, fez um loteamento, e naquela época, década de 60, 70, ele conseguiu registrar uma convenção de condomínio. Quero frisar que isso aconteceu em outros locais do nosso país. Mas um dos pioneiros do país foi realmente na Grande Belo Horizonte. Então, o cartório registrou, porque não havia nenhum estudo sobre isso. Posteriormente, os tribunais de justiça proibiram esse tipo de registro de convenção, porque muitos loteadores estavam fazendo isso para burlar a Lei 6766, para não entregar para o município aquelas áreas públicas, que são as ruas, as vias públicas, as praças. Então, isso foi proibido depois, de maneira correta. Em função dessa proibição de se fazer essa convenção que visava, na prática, burlar a Lei 6766, eles passaram a regulamentar isso com associações. Então, tem loteadores que fez uma associação desde o início, mas no dia a dia começou a valorizar muito esses loteamentos fechados e muitas pessoas começaram a reunir grupos de proprietários de lotes e criaram associações paralelas, associações pequenas, para criar uma receita para pagar a portaria. E as prefeituras começaram a dar uma concessão de uso daquele pedaço da via pública para colocar uma guarita. Então, isso foi desenvolvendo em todo o país, né, cresceu bastante, só que, na prática, surgiram associações completamente irregulares, às vezes um loteamento com 500 lotes, e apenas 10, 15 pessoas criavam uma associação e não enviavam os 500 boletos para todo mundo. Então, começou a surgir cobranças de taxa associativa de maneira abusiva, ilegal e até, de certa forma, maliciosa. Teve pessoas que até ganharam muito dinheiro com isso, porque passaram a enviar esses boletos, e teve pessoas que pagaram esses boletos por desconhecer a lei, por achar que era devido. Outros pagaram porque era um valor pequeno, depois o valor aumentou bastante, e teve pessoas que começaram a ser condenadas junto ao Poder Judiciário, porque os tribunais não estavam atentos a isso. Então, quando havia uma ação de cobrança contra esses proprietários de lotes, eles não se defendiam adequadamente ou desconheciam as nuances de tantas manobras jurídicas, de convenções irregulares, convenções registradas em cartório de documentos completamente nulas, associações criadas de maneira a gerar lucro indevido, porque associação tem que ser coletiva, com várias pessoas. Você tem 500 lotes, né? 400, 500 pessoas, não. Criaram com 20. Então, em função disso, nós lutamos, né, como advogado, a favor da legalidade. O que seria isso? Tem condomínios fechados, loteamentos fechados, perfeitamente legalizados. Mas nós lutamos durante muitos anos contra essas associações maliciosas, essas cobranças feitas de maneira a constranger as pessoas, e até mesmo foi uma luta ferrenha em relação aos tribunais que condenavam as pessoas a pagar uma cota sem qualquer fundamento, baseado no suposto enriquecimento sem causa. Então, quero frisar que, posteriormente, aqui no BDI, nós publicamos artigos, né, prevendo que haveria no futuro uma mudança de posicionamento dos tribunais superiores em função do crescimento dessas associações elaboradas ou criadas de maneira a simplesmente se completar.
E, logicamente, que tem muitos condomínios sérios, loteamentos, né, bem elaborados, que tem associação, às vezes, um pouco precária. Então, mas o aumento das cobranças abusivas veio a motivar que o STJ e, posteriormente, o Supremo, agora em dezembro de 2020, viesse a colocar uma questão pacífica, por prestigiar o princípio constitucional. Ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado. Então, se a pessoa não se associou, não é obrigada a pagar a cota ou, no caso, a taxa associativa. Então, esse ponto que eu quero frisar, fazer essa introdução, para entender que houve um longo período de 30, 40 anos de discussão em relação a isso, mas em função do legislador ter falhado e não ter criado uma lei anteriormente, e, logicamente, com o Código Civil, com a lei criada em 2017, que o Temer sancionou, foi criado o artigo 1358-A do Código Civil, de 2017, autorizando ou legalizando agora o loteamento, né, o condomínio de lotes. Então, a partir de 2017, está mais fácil legalizar. Tá. Mas, independente disso, tem milhares de loteamentos aí ainda baseados na associação. Tá. Eu tenho uma questão para o senhor, que eu acho que a gente vai falar bastante dessa parte dos tribunais, a influência da ideologia do senhor e como isso modificou o entendimento dos nossos magistrados, mas eu tenho uma questão para o senhor, nem está na nossa pauta, mas veja, eu acho que para quem nos assiste é importante saber. O Código Civil, doutor Kênio, ele não regula, digamos, como regula em condomínio. Seria uma assembleia com maioria mais um para aprovar a associação. O Código Civil não regula isso, correto? O Código Civil ele prevê, né, a criação de associação, mas realmente você está correto. O Código Civil não prevê, né, associação em termos de loteamento, né? Isso foi um ajuste que fizeram, né, criar a associação para viabilizar a administração das receitas e despesas daqueles serviços prestados no loteamento, como os porteiros, a limpeza, a vigilância. Então, aquela portaria que gera um fator realmente que valoriza o empreendimento, que acarreta uma sensação de maior segurança, patrocinado com a taxa associativa, paga, né, pelos proprietários, é a associação que administra esses recursos e cria, no caso, as assembleias e conduz o condomínio. Tá. Uma segunda pergunta. A associação, então ficou claro na introdução do senhor, a associação, ela precisa que aquele morador, aquele proprietário, ele tome a iniciativa de se filiar a ela. Tem que assinar algum documento. É isso? Tem. É isso mesmo. O estatuto, quer dizer, a criada a associação, né, é elaborado um estatuto, é registrado no cartório competente, a associação a parte ser legítima para administrar aqueles serviços. A maioria dos condomínios, ou dos loteamentos, né, fechados, são regulares. Então, teve muitos loteadores que evoluíram em termos de conhecimento jurídico, teve loteadores que investiram, né, na área jurídica, criaram a associação desde o início, teve loteadoras que criaram essa obrigação na escritura, ou já no registro do loteamento. Então, cada município, cada loteador foi ajustando de acordo com os seus interesses, né, e as prefeituras procuraram colaborar. Agora, um fato interessante para ressalto para os nossos participantes aqui do BDI. É interessante que os municípios, teve um município que criou lei municipal de maneira até um pouco maliciosa. Por que eu falo isso? O lote é urbano, a pessoa paga taxa de luz, né, junto paga lá o IPTU com a taxa de limpeza urbana, né, a taxa de lixo. Né, e, logicamente, que esse recurso do IPTU, apesar de não ser vinculados àquele imóvel, mas o município ele presta serviço, né, de limpeza, a parte de asfalto, calçamento e tudo mais. Então, ocorreu em alguns municípios a criação de leis municipais que a prefeitura continuou a cobrar IPTU, mas passou a não recolher o lixo, que é uma coisa abusiva, porque se cobra a taxa de lixo e a taxa de serviço. Então, teve um município que começou a transferir as obrigações dele para os proprietários dos terrenos e casas.
e o que consiste, para mim, uma atitude completamente irregular, tendo em vista que o município ele recebe isso na guia de IPTU dos proprietários de casas e lotes. Então, mas na prática, é a associação que recebe esses valores e vai administrar os interesses. Tem associações que têm clubes, né? Naquele loteamento tem um clube, tem um restaurante, tem alguns serviços que beneficiam aqueles moradores, e um fator realmente que é determinante é a sensação de maior segurança. Então, os loteamentos fechados cresceram bastante em função da incapacidade do poder público oferecer a segurança adequada para a população. A segurança é do Estado. Então, em função dessa dificuldade de gerar uma segurança maior para a população, houve realmente um incremento desses loteamentos fechados e condomínios. Muito bom, doutor Kênio. Olha, agora que o senhor falou sobre a associação, está chovendo perguntas aqui, tá? Seguinte, eu tenho uma conterrânea do senhor aí. O senhor conhece o bairro, acho que é Savassi? Savassi é a área central, mais nobre da cidade de Belo Horizonte, é a região de Savassi, que é funcionários. Ó, a Clarice, do bairro Savassi, aí de Belo Horizonte, ela está dizendo o seguinte: doutor Kênio, muito bom ter um conterrâneo especialista nesse assunto. No meu condomínio de casas, está sendo regularizado porque há um processo com a construtora. A construtora não passa a escritura. Foi criada uma associação e a gente recebe boletos separados da taxa, da cota condominial. Eu estou tentando interpretar aqui, tá? Então, em vez de ela receber o boleto condominial, ela está recebendo dois. Um que é uma taxa da associação e o outro que é do condomínio. No entanto, ela nunca participou de nenhuma reunião dessa associação e ela nunca se filiou a essa associação. Mas ela sabe que todos os condôminos, todos os moradores, recebem esse boleto. E a cada ano esse boleto aumenta um pouco. Ela pergunta para o senhor e diz o seguinte: ela pretende procurá-lo para que o senhor possa cuidar do caso dela, tá? Ou do condomínio, eu não sei, ela não especificou aqui. Eu posso simplesmente deixar de pagar esse boleto? Tecnicamente, se ela nunca se associou, ela não sabe para que essa despesa, essa contribuição, não tem sentido ela pagar. Agora, é interessante compreender, parece que tem um litígio no condomínio, né, a construtora, e nada impede que alguém tenha criado a associação para buscar unificar os interesses e defesa de uma coletividade, de alguma coisa que vá atender o interesse deles aí. Eu não sei o que se trata, mas é importante que quando alguns venham a criar uma associação, que as pessoas comuniquem a todos, né, façam um trabalho de angariar apoio para que haja realmente uma associação consciente em prol de algum benefício coletivo. Quero frisar que esse tipo de comportamento de fazer uma associação com poucas pessoas, enviar centenas de boletos, isso fere a lei, fere a boa-fé, não é uma postura, eu vou colocar assim, produtiva, né? Eu sou a favor, sim, das pessoas se associarem em busca de alguma coisa, um bem comum, algum benefício, uma suposição. Qualquer imóvel sem a documentação, né, Júlio? Nós sabemos que ele perde 30% do preço do valor de mercado. Então, buscar ter a documentação é fundamental. E, para fazer isso, tem que contratar, sim, advogado, contratar especialistas, e vai ter despesas. Essas despesas têm que ser cotizadas. Então, eu entendo que é importante que haja uma orientação melhor dessa coletividade para verificar, né, se não há uma cobrança de maneira irregular ou até sem qualquer finalidade prática. Tá ok? Isso. Essa vai de encontro a um questionamento até da nossa pauta, né? O senhor pode dizer a importância do advogado? Porque se tudo isso ocorre dentro de um loteamento ou dentro de um condomínio urbano, rural, enfim, tudo isso ocorre porque as pessoas não têm um especialista ali do lado. Uma pessoa que possa orientar. O senhor pode falar um pouquinho da relevância
do especialista em direito imobiliário para casos como esse? Eu fico muito contente que o BDI, né, é minha casa há quase 30 anos praticamente, e eu até aprendi muito, eu quero colocar no BDI, né, porque tem dezenas de grandes autores, juristas que escrevem BDI, e a gente verificando dia a dia vai aprendendo com os colegas. Então, o que eu quero frisar? Que tem loteador, às vezes, vou dar um exemplo prático, né, das coisas regulares que eu vejo. Um loteador, ele lança 500 lotes, né, ele faz associação, e coloca lá no estatuto, né, que enquanto não vender os lotes dele não paga nada. Quer dizer, bacana, ele tem 500 lotes, vende 300, e os 200 que ele retém para vender depois, ele fica sem pagar a cota associativa, ou condomínio, dependendo do caso, de maneira a melhorar os lotes dele, valorizá-los, sem pagar nada. Então, o que é isso? Falta de advogados especializados para defender os proprietários, condôminos, né? E no próprio BDI mesmo tem artigos nossos, até acordo da STJ, que nós defendemos essa tese, que isso é ilegal, é abusivo. E fico feliz, né, Júlio, que ano passado a STJ consagrou que isso é ilegal, né? Ficamos defendendo isso há décadas, falando que isso não pode acontecer. Outras coisas abusivas, por exemplo, é a questão do loteador, ele vendeu um lote comum, falando que é um condomínio fechado, um loteamento fechado. Essa falta de documentação regular tem gerado o fracasso da associação em cobrar essas taxas dos moradores. Isso pode levar ao fracasso aquele condomínio, inviabilizar o recebimento das receitas. Cabe às pessoas entenderem que no momento que elas vierem a comprar qualquer imóvel, na planta, lote, caso que for, é fundamental que ela verifique a documentação regulamentar, né? Se realmente é um condomínio, se é um loteamento fechado, se existe algum estatuto, se tem algum termo de adesão, quais são as despesas, verificar se por acaso, né, a prefeitura autorizou o fechamento daquela cancela na rua. Então, são várias regras e documentações que daí têm que ser verificadas. E as pessoas são levadas a erro por confiar em propaganda e não analisarem a documentação. Então, existem situações em todo o Brasil de loteamentos que lesaram milhares de pessoas. Aqui em Belo Horizonte, a Grande Belo Horizonte, eu falo um recente, o Reserva Real. Foram 1.600 lotes que deveriam ficar prontos em 2013, que era um loteamento até com aeroporto, 24 quadras de tênis, hípica, 2 campos de golfe, né? Até um clube. Tecnicamente, esse loteamento deveria ficar pronto em 2013, está até hoje inacabado, essas obras não foram feitas, e foram lesadas mais de 1.500 pessoas. Por que isso? Assinaram o contrato sem verificar a fundamentação técnica, e esses contratos, inclusive, continham cláusulas abusivas que qualquer pessoa poderia vir a perceber, mas criaram a fé na propaganda. Essa propaganda leva a erro e leva, consequentemente, a prejuízo. Então, verifique a documentação com o seu advogado de maneira criteriosa antes de assinar qualquer documento. Doutor Kenny, eu só discordo do senhor nesse ponto. Por exemplo, olha, na verdade, nós dois vamos concordar com o que eu vou dizer, tá? A importância do advogado nisso, ao meu ver, e o senhor, eu tenho certeza que concorda, é que, mesmo tendo a documentação, uma pessoa que é leiga na seara jurídica, ela não vai entender todos os termos. E ela pode ser facilmente ludibriada por essa minoria de enganadores, se assim podemos dizer, né? Então, não basta só pegar a documentação, é importante que se pegue essa documentação, procure um advogado de sua confiança, ou por indicação de alguém, ou busque aí no Google, para você poder saber realmente o que é aquilo. Aliás, doutor Kenny, isso nos leva à nossa próxima questão, tá? Aqui tem surgido algumas perguntas sobre a questão de condomínio fechado e loteamento, né? A taxa de associação e condomínio fechado. Eu sei que existe uma diferença entre a associação e o condomínio fechado. O senhor pode elencar para a gente, porque
num condomínio fechado, o que a gente entende é que se aprova em assembleia o orçamento, uma Assembleia Geral Ordinária, e as pessoas vão ter uma contribuição um pouquinho maior para colocar, por exemplo, num fundo de reserva, melhorar a portaria, melhorar a segurança, iluminação, piscina, quadra, né? Mas a associação, ela é criada paralelamente a isso. Não é isso? Correto. Então, eu vou emendar com a pergunta de uma pessoa, porque agora está todo mundo mandando bairro aqui, né? E esse bairro eu tenho certeza que o senhor conhece. O bairro de Lourdes, o senhor conhece? Muito. O bairro por ali, perto da Savassi, na zona sul da capital. Então, é o Gilberto. Ele disse que já participou, inclusive, de palestra do senhor na OAB, que acompanha o senhor nessa defesa e que já foi cliente nosso aqui do BDI. Ele diz o seguinte: Dr. Kênio, injustamente fui incluso numa associação da qual eu não deveria fazer parte. Eu tentei descobrir para que serve essa associação, nem isso foi possível. Como eu faço para me ressarcir de tudo que eu paguei sem me filiar? E quando eu peço, ele está dizendo aqui, quando eu peço informações, documentos, ninguém me dá documento nenhum. Então, tecnicamente, não existe associação, né? Porque a associação tem que ter um documento público, né? Com estatuto, tem que ter um cartório registrado esse documento, no caso aqui em Belo Horizonte, seria o cartório de pessoas jurídicas. E um fato interessante, quero frisar o seguinte: há grandes diferenças. Primeiramente, né, essa lei, a 13.345, deixa eu pegar aqui o nome da lei, que foi agora do Código Civil, né, que alterou, criou o artigo 13.465. É 13.465. 465. 13.465, de 2017. Então, você pega o artigo 1358A do Código Civil, em diante, o condomínio, né, no caso, loteamento, condomínio de lotes. Então, quer dizer, é uma coisa muito bacana. Já tinha aquela previsão no artigo 8º da Lei 4.591, 64, que é o condomínio de casas, né, que é a incorporação. Então, ponto-chave. É uma área, né, em que a pessoa consegue aprovar como condomínio, tá? Então, o Código Civil veio a permitir isso de 2017 para cá, ou então, quando a pessoa pega um quarteirão e fecha o quarteirão todo, com os lotes já definidos. Aí, nesse caso, é feita uma convenção de condomínio, instituído o condomínio, a convenção, esse documento, né, ele regulamenta a propriedade e a cota de condomínio, ela é próprio terreno, ela é ligada ao próprio imóvel. O que quer dizer isso? Se alguém deixar de pagar a cota condominial, essa dívida, ela pode vir a ser executada em juízo, e a pessoa não cumprindo a ordem judicial de pagar essa cota, o condomínio pode pedir a penhora do imóvel e ir para leilão esse imóvel para pagar a cota. Então, uma grande diferença é isso, uma grande diferença enorme, né? Outra coisa, na prática, o condomínio está regulamentado no artigo 331 e seguintes do Código Civil em relação a uma série de questões. O Código Civil, ele permite a elaboração de várias cláusulas, né, dentro da convenção, que é uma lei interna daquele condomínio. Então, acarreta maior segurança para o comprador daquele imóvel. Esse condomínio, tecnicamente, ele é muito melhor formatado, mais seguro, em termos jurídicos. Agora, o que é a associação? É quando o loteamento, né, não pode ser feito, elaborado como condomínio fechado, então tem as vias públicas, e esse número de compradores, o grupo ou o loteador, ele cria, como você colocou muito bem, em paralelo, uma associação para administrar. Então, no condomínio tem um síndico, subsíndico, conselho fiscal, e já na associação tem o presidente. Então, na prática, são bem semelhantes à parte da gestão. Só que na associação, o STJ, mais uma vez, agora em julho de 2021, consagrou que a cota, ou a taxa associativa, não é pro terreno, é pessoal. Então, esse julgamento recente publicado, foi até feita uma nota no BDI, eu vi agora em setembro, citando esse julgamento do STJ. Consagrou já o entendimento anterior de que na associação
quando a associação entra com a ação de cobrança contra o devedor, né, ele não vindo pagar, essa dívida vai gerar penhora em relação aos bens pessoais dele, mas não é próprio terreno, quer dizer, não acarreta a perda da propriedade, essa despesa associativa. Então, ela é pessoal. O que isso vem a representar ou vem a gerar? Uma maior preocupação, né, da associação, porque quando é condomínio, na lei fala que quem compra um apartamento, uma loja, e tem uma despesa condominial pendente, o comprador ele tem que checar se está quitado. Se não está quitado, ele comprando esse imóvel, ele compra também a dívida. Então, essa dívida transfere para o novo adquirente, porque é a dívida do próprio terreno, do próprio imóvel. Já no loteamento fechado, essa dívida não transfere para o novo proprietário. Então, se a pessoa está sem pagar a taxa associativa há 3 anos, por exemplo, e ela vem vender o imóvel hoje, o novo adquirente, né, ele vai aderir à associação, ou esse estatuto está vinculado à matrícula, ou tem um documento registrado no cartório formalizando isso, que não é convenção. Então, o STJ também já posicionou, e o Supremo confirmou esse posicionamento. Quando existe, no caso, a associação, a pessoa se associa, ou quando esse documento está registrado na matrícula do imóvel, colocando essa obrigação, o novo adquirente é obrigado a pagar. Mas a dívida passada, por não ser convenção, por não ser condomínio, ela não adere ao imóvel. Então, caberá ao presidente da associação entrar com essa ação de cobrança contra o vendedor. É bem diferente do condomínio edilício, né? Porque se a pessoa compra hoje o apartamento e tem uma dívida de 3, 4 anos para trás, o condomínio síndico vai entrar com a ação contra o comprador, porque ele comprou o imóvel e a dívida em junto, igual o IPTU. O IPTU também é próprio terreno, mas a taxa associativa não é. Então, eu ressalto a importância das pessoas compreenderem as associações e que, se elas entrarem com ações de cobrança contra quem não é o devedor, elas vão ter uma sucumbência, vão perder essa ação, e já tem várias decisões nesse sentido. Então, uma das grandes diferenças é em relação ao formato jurídico e essas consequências em relação à cobrança. Há também uma outra situação que eu quero frisar, que quando a pessoa compra um apartamento, né, um lote no condomínio, ela não tem como deixar de pagar, porque já está regulamentada, ela adere automaticamente à convenção, né, porque é erga omnes, está registrado no cartório de registro de imóveis. Já a associação, ela não é erga omnes, a associação está registrada em outro cartório e não tem vínculo com o imóvel. Também há essa boa ou importante diferença que acarreta maior segurança para os condomínios que são regulamentados por uma convenção. Bom, doutor Kênio, então tem várias perguntas novamente agora, mas eu vou ler aqui as pessoas que estão aqui na nossa live com a gente, tá? Marcelo Inter, Advocacia. Boa tarde a todos, excelente live. Ele é de Santana, olha, era um vizinho meu lá, daqui da capital de São Paulo. Prazer em tê-lo aqui conosco, Marcelo. Carlos Henrique Murta Lemos. Boa tarde, doutores, ótimo tema. O Carlos não disse de onde é. Josilene Pereira, a live está muito esclarecedora. Obrigado, Josilene. Também não disse de onde é. Elizabeth Rocha, boa tarde. Rosemary Fontinato Moraes. Boa tarde. Pode existir cota de condomínio e de associação ao mesmo tempo? O senhor já respondeu isso, né, doutor Kênio? Já foi respondido. Um dado bem interessante, né? Quer dizer, de repente, criar um condomínio, mas criar uma associação para defender um interesse paralelo ali, ligado aos proprietários. Então, é possível. É possível. Mas se você, Rosemary, fazendo valer as palavras do especialista Kênio Pereira, se você não se filiou à associação, você não tem obrigação de contribuir. Correto, especialista? Correto. Já a cota condominial, você tem obrigação de pagar, não há como deixar de pagar, nem mesmo quando a pessoa não utiliza, né? Teve um caso que o pessoal falou assim, eu não uso apartamento, não quero pagar a conta d'água, não quero pagar algumas despesas. Não, a pessoa paga o condomínio pelo que ele usa ou pelo que está à disposição.
Rosemary, só ficou faltando a sua cidade e estado aqui, tá? Obrigado pela sua participação. José Luiz Barreto, boa tarde. Hugo Aragão, boa tarde. Não deixaram também a cidade e o estado, é uma pena. O Rodrigo Arantes, boa tarde. Dr. Kenny, vamos lá. É possível transformar uma associação que cobra taxa administrativa de mais de anos em condomínio? Na prática, é muito difícil. Depende, né? Se for vários lotes no loteamento, não tem como fazê-lo, porque a própria concepção do loteamento, né, é uma concepção, né, ligada à Lei 6766, do poder público. Essas vias são públicas. Agora, se por acaso existe um quarteirão, né, colocando quarteirão regulamentado pela lei federal, 6766, e tem lá 20 proprietários, eles querem unir os 20 lotes, unificar os lotes e criar um condomínio, é perfeitamente possível, né? Então, mas o ponto básico é que, às vezes, é mais fácil elaborar uma convenção, um estatuto bem feito, né, com adesão maciça, mostrando serviços que venham a beneficiar toda a coletividade, que venham a agregar valor. E outro detalhe importante, tem pessoas que não pagam a taxa associativa porque quem gere a associação não é transparente, né? Eu conheço condomínios com 1.000 lotes, né, que recebem aí R$700 de cada lote, são 700 mil reais por mês, e a gestão ela é obscura. Há uma má gestão do dinheiro, há gastos que não são explicados. Isso acarreta o quê? A inadimplência. E se por acaso o estatuto da associação for mal formatado, isso pode vir a inviabilizar a cobrança da cota em juízo, né? Então, quero frisar que os tribunais estaduais já estão seguindo a orientação do Supremo e do STJ no sentido de não prestigiar cobranças de forma irregular. Então, é importante que haja uma boa-fé, uma gestão transparente, para que ocorra a motivação em se associar e em pagar em dia. Então, quero frisar que muitos inadimplentes deixam de pagar com razão, porque há uma má gestão financeira e, de certa forma, essa prestação de contas acaba motivando algumas pessoas a deixar de contribuir. Então, é importante que haja o quê? Organização e boa-fé. Perfeito, doutor Kenny. O Rodrigo Arantes também não disse de onde é, mas, Rodrigo, acho que você foi bem respondido aí, né? A Rosemary Fontinato Moraes, ela disse que é de Guarapari, Espírito Santo. Obrigado, Rosemary. Ludmila Tito, boa tarde. Obrigada pelos esclarecimentos. E no caso de o imóvel ter sido transferido via inventário, os herdeiros também ficam desobrigados? Se o proprietário do imóvel nunca se associou, então, obviamente, se transfere direitos e obrigações. Então, se ele nunca se associou, não tem o porquê o herdeiro, né, vinha cumprir um pagamento ao qual ele nunca aderiu, né? Então, a associação é livre. Então, agora, se é um condomínio, a obrigação de pagar transfere para os herdeiros. Então, quero colocar que a associação é um ato volutivo. Outro fato interessante... Não, doutor Kenny, mas um instante, por favor. Deixa eu só interromper o senhor para perguntar o seguinte. Na pergunta da Ludmila mesmo, que ela não disse de onde é também, mas... e no caso desse de cujos, a pessoa que faleceu deixou o imóvel lá do loteamento, do condomínio, ele deixou para a pessoa, para os filhos. Os filhos não concordam com essa taxa, mas quem faleceu concordava. Os filhos podem deixar de pagar? Aí vamos colocar um ponto. Se, no caso, ele é associado, né? E foi criado esse vínculo. E esse vínculo, eu quero colocar, muitas vezes está vinculado até com a própria documentação do condomínio, do loteamento. Então, tem loteadores que colocam a associação desde o início. A decisão do STJ, agora de julho de 2021, recente, né, colocou um caso concreto, idêntico a esse aí, frisando. Não é a convenção, mas é um documento, é um contrato padrão da loteadora, colocando essa obrigação de pagar a taxa associativa. Então, vincula. É a pessoa obrigada a continuar. Agora, um fato bacana, né, que eu frisei, é que na decisão do STJ, colocando
valorando, né, ou aceitando o contrato padrão com obrigação. E quero colocar um fato interessante: o contrato padrão, quer dizer, não é bem associação, mas criou-se associação para administrar. Mas a obrigação está prevista no contrato padrão desde o início. E quem comprar é obrigado a aderir em função de estar registrado na matrícula do imóvel. Agora, uma outra coisa bem diferente é criar uma associação precária, né, registrar um cartório errado, registrá-lo de maneira com poucas pessoas para cobrar de terceiros. Isso realmente não transfere para terceiros. Então, são duas situações bem diferentes. É fundamental que a pessoa comprar o imóvel em determinado loteamento verifique essa documentação, Júlio, e cheque no registro imobiliário o que está regulamentado e compareça à associação e procure se inteirar antes de comprar o imóvel, para evitar depois aborrecimento. Perfeito. Mas então, no caso que a Ludmila Tito nos apontou aqui, esses herdeiros eles ficariam obrigados a continuar pagando essa taxa da associação. Se houvesse a adesão formal do proprietário ou o contrato padrão registrado da matrícula, sim, continuam são obrigados a pagar. Caso contrário, se não tem nada assinado e ele fazia por livre e espontânea vontade, pode cessar o pagamento. Pode cessar o pagamento em função do princípio constitucional de que ninguém é obrigado a se associar. E a associação, repito, ela é pessoal. Perfeito, Ludmila. Acho que ficou bem respondido. Faltou só a sua cidade aí, né? Bom, nós temos aqui a Maria Luísa Lacerda Barbosa, excelente entrevista. O Hugo Aragão é de Campina Grande, na Paraíba. José Luiz Barreto, de acordo com os novos entendimentos, há necessidade do registro no cartório ou a declaração de adesão supre isso? Uma simples declaração assinada na associação, eu entendo, né? Uhum. Então, colocar um fato interessante. A pessoa comprou imóvel. Se ela declarou que aderiu na associação, está valendo. Entendeu? Ou o contrato padrão que venha a ser vinculado à matrícula do imóvel. Um fato que ficou muito transparente, decisão do Toffoli, o Supremo Tribunal Federal, que foi relator desse acordo lá do Supremo, esclareceu que tinha muitos advogados, ou tem advogados, falando que, em função do Código Civil de 2017, que é essa lei 13.465, não é mais necessário aderir quando há serviços a serem prestados. Né? Colocaram que porque o próprio acordo do Supremo, ele é um pouco confuso, mas colocou que a partir do novo Código Civil, da lei de 2017, que introduziu o artigo 1358 do Código Civil, colocou que poderia cobrar das pessoas dependentes da adesão. Só que o Supremo colocou que a obrigação não surge por mera interpretação, tem que haver uma adesão formal ou documento registrado no cartório de registro de imóveis. Então, a decisão do Supremo veio a colocar que é inconstitucional quando não existe adesão, ou quando não existe contrato padrão, ou quando não existe a convenção. Então, é importante esclarecer isso, porque há realmente colegas, bons profissionais, mas levando para uma interpretação, dando a entender que o simples fato de serviço pode vir a cobrar. O Supremo colocou bem claro que não existe obrigação de pagar sem documento formal que determine essa cobrança contra o proprietário do imóvel. Então, se não é formalizado, isso pode ser contestado. Bom, o José Luiz Barreto ele é de São Roque, né, uma cidade aqui de São Paulo. Obrigado, José Luiz, e acho que o Dr. Kênio respondeu aí a sua pergunta brilhantemente. Cláudio Donato, mais uma belíssima exposição do Dr. Kênio Pereira. Também sou de Belo Horizonte e parabenizo ao Diário das Leis pelo tema e domínio do tema pelo palestrante. Professor é professor, né, Cláudio? Tá aí um especialista. Obrigado. O José Luiz Barreto... Agradeço também. O José Luiz Barreto, Dr. Kênio, ele está fazendo outra pergunta. E nos casos de loteamentos irregulares ou até clandestinos, que usam uma associação para realizar as melhorias e outras despesas? Isso acontece com frequência.
Né? A pergunta dele anterior foi de acordo com a necessidade de registro ou declaração de adesão que o senhor respondeu aí, né? Ele deve estar se referindo a isso, mas quando o loteamento é irregular ou clandestino, há uma necessidade de um valor mais alto até da associação para conseguir regularizar. Agora, clandestino não, né? O que acontece é que no Brasil, né, tem empresas que faziam loteamento, pegavam uma gleba de terreno, passavam um trator e vendiam lotes. Né? Aí vinha o município depois sendo chamado, até com essa força política, vereadores, até para regularizar o loteamento, fazer calçamento, colocar esgoto. Isso aconteceu em todo o Brasil de maneira gritante, né, durante décadas. O que acontece na prática, Luiz, quero frisar o seguinte: se vocês têm um grupo de pessoas, proprietários, que venham a perceber que a documentação irregular, nada impede que vocês se associem, né, unam esforços, até para viabilizar uma melhoria daquela região, daquela área. Isso é perfeitamente legal. Né? Se a associação ela é criada, né, de livre e espontânea vontade, a pessoa se associa e vem a contribuir, e o Júlio colocou uma coisa bem importante: tem realmente grupos de pessoas que fazem obras substanciais, fazem poço artesiano, iluminação, fazem clube, né, ou um restaurante ali daquela região. Então, isso é saudável e valoriza. Agora, é importante que haja uma organização e que haja uma participação, né, daquele grupo de pessoas de maneira a buscar um bem comum. Então, a associação é um instrumento muito importante, válido e precioso. Só que tem que haver, repito, a boa-fé. Né? O que nós frisamos aqui, por que o STJ mudou de entendimento ao derrubar aquele fundamento do enriquecimento sem causa? Porque havia, né, centenas de ações sendo propostas contra pessoas que nunca viram associação, nem sabiam que a associação existia. E houve, sim, muitas condenações contra esses proprietários de imóveis, porque deixaram correr revelia. O advogado que era contratado não entendia direito imobiliário, não lia o BDI, né? Então, a pessoa fica por fora do assunto. Então, ela achava que o fato de ver o boletim tinha que pagar, e não era bem assim. Então, essa evolução da jurisprudência veio ao encontro dessa necessidade de exigir dos loteadores e desses loteamentos uma regulamentação mais consistente, para evitar o quê? A má-fé, a cobrança indevida. Isso. Viu, doutor Kenny? Só para explicar para quem nos assiste aí, que muitas vezes não tem a prática da advocacia, né? A revelia é quando as pessoas, às vezes, nem sequer foram notificadas para comparecer no tribunal para se defender da ação. Porque, às vezes, Júlia, a pessoa ela é citada, quer dizer, o oficial de justiça cita. Aí ele vai falar assim, vai ver lá, de repente, a taxa associativa é R$100, R$200. Então a pessoa deixa correr revelia e vai assim, vou contestar isso não, vou acabar pagando. Aí só que essa taxa hoje está R$800. Aí ele quer voltar atrás, não consegue mais, porque já foi condenado a pagar. Ele não se defendeu, não contestou, né? ou fez uma contestação precária e não demonstrou para o juiz que julgou o processo que aquela cobrança era indevida. Então, Júlio, o que acontece com muita frequência é isso. Tem pessoas que realmente até são citadas, recebem o sua justiça, aí vai procurar o advogado e fala assim, vou gastar mais com o advogado do que contestando. Só que ele esquece, se ele for condenado, é o resto da vida aquela taxa. Então, ele não faz a conta de décadas que vai ficar pagando aquilo, e às vezes de maneira indevida. Então, o ponto que eu quero frisar é que muitas pessoas deixam a coisa correr, e isso, a justiça não socorre aos que dormem. Se a pessoa não se defendeu, o juiz vai entender que o autor daquela ação, no caso, a associação, tem direito de cobrar porque não houve contestação. Aí vem a sentença condenando aquele proprietário a pagar aquela taxa de maneira, vamos colocar assim, perpétua, né? Enquanto existir associação, vai ficar pagando. E para deixar claro para vocês que nos assistem, o Dr. Kenny brigou justamente contra esse tipo de decisão, tá? Toda vitória que tem dos entendimentos atuais dos nossos juízes é por causa dessa filosofia que o Dr. Kenny construiu lá atrás
para defender os loteamentos e defender uma cobrança justa, desde que fosse feito, certo, doutor Kênio? Correto, que eu vejo que há realmente muitas dúvidas em relação à associação, mas eu quero frisar que tem loteadores sérios, né, associações bem intencionadas, mas eu acho que um grande culpado dessa confusão toda é o Poder Legislativo, que ficou 40 anos sem fazer uma lei específica sobre isso. Quero frisar também, até que houve 2 projetos que ficaram tramitando no Congresso por décadas, porque fizeram projetos, aí fizeram aqueles monstrígos, né? Colocaram 1000 leis, mil intenções dentro do projeto e nunca chegou a evoluir. E essa lacuna legislativa gerou realmente milhares de demandas que poderiam ser evitadas se o legislador tivesse feito realmente uma legislação adequada para atender o anseio da população. Eu também, como advogado, e gosto de condomínio fechado, de loteamento fechado, defendo isso de maneira regular. Já vi também vários promotores de justiça, né? Tem o MP, né, que é realmente uma grande instituição, falando que o condomínio fechado seria ilegal, porque não havia preso na lei. Mas como é que não havia durante décadas, se os tribunais todos condenaram a pagar a taxa associativa ou a taxa de condomínio? Quer dizer, na prática, eu quero colocar MP, por um lado, estava certo, não tinha lei, mas, de fato, existia esses loteamentos que as cobranças eram consagradas para o Poder Judiciário. Então, olha que grande confusão. O MP, às vezes, lutando contra uma coisa que os tribunais todos consagravam o dever de pagar. Então, essa confusão foi em função dessa lacuna legislativa que perdurou durante décadas. E, logicamente, vemos hoje o reflexo disso em decisões controvertidas. Legal. Doutor Kênio, Hendrik Rocha, nunca deixe de consultar o advogado especialista. Doutor Kênio é referência na área. Parabéns. Obrigado. Não disse de onde é, mas está conosco aí. A Ludmila Tito, que nos fez a pergunta sobre os herdeiros, ela é de Brasília, e ela pergunta o seguinte, doutor Kênio: a solução para os herdeiros, então, seria a desfiliação da associação? Depende, né? Se por acaso o proprietário, né, no caso de Cujos, ele se associou, a associação presta um bom serviço, né? Ela presta serviços que valorizam o imóvel. Eu perguntaria, para que se dissociar se há um benefício para vocês? Então, eu acho que tem que analisar por esse prisma. Agora, se a associação ela não presta conta, se o dinheiro é mal empregado, se não há transparência, aí eu acho que vale a pena analisar para sair fora dessa cobrança que se mostra indevida em função das posturas irregulares de quem administra. Então, são 2 situações que cabe a você, Ludmila, verificar o caso concreto, entender como é que funciona o loteamento, entender como é que funciona a associação, para ver se é viável você apoiar ou não. Tá, doutor Kênio, então eu vou emendar a pergunta da Ludmila para perguntar ao senhor o seguinte: e no caso dela, se ela sabe que a associação não está fazendo nada, é uma coisa irregular, para ela se desfiliar, basta entregar uma declaração, tem que seguir o estatuto, e se não tem o estatuto, como que funcionaria? Isso acontece com frequência, às vezes não tem nem estatuto, não tem documentação nenhuma regular. Ou, às vezes, é o estatuto, é uma ata de associação que carece de uma série de formalidades legais, que é muito precário. Então, dependendo da situação, cabe a ela checar junto à associação se houve afiliação. Então, caberá à associação demonstrar que houve adesão. Se não demonstrar, ela não é obrigada a pagar e pode até fazer uma mera comunicação, tendo em vista se nunca houve associação, aquela cobrança se mostra indevida. Né? Quero ressaltar também que cabe a ela, como herdeira, ou no caso, o inventariante, né, notificar a associação, né, com protocolo, para que ela mostre realmente a razão pela qual eles cobram esses valores e se há realmente
qualquer vínculo com esse imóvel, com esse ex-proprietário, com a associação. Então, se não demonstrar nenhum vínculo, se mostra completamente indevida a cobrança e ela pode vir a deixar de pagar. Tá. Bom, a Ludmila está dizendo aqui, obrigada pelos esclarecimentos. O José Luiz Barreto, ele falou que isso acontece ainda. Aqui na minha região, o município de Mairinque e Ibiúna, existem mais de 300 loteamentos irregulares. Então, José, o que eu posso te recomendar é tratar aí com o especialista, o Dr. Kênio, tá? De repente, vocês podem trocar figurinhas ou ele pode prestar um serviço especializado para você, tá bom? E um detalhe, né, Júlio? Essa live está sendo feita hoje, né? E tem artigos que vamos publicar no BDI mês que vem, né, em relação a essa área. Então, vocês, acessando o BDI, vão ter realmente um material jurídico bem interessante para entender melhor a matéria, que é palpitante. Imagina o seguinte, apenas para o Supremo Tribunal Federal julgar esse processo que foi agora em dezembro, que ainda está em fase de embargos declaratórios, ficaram 8 anos os ministros para julgar no Supremo. E o julgamento não terminou ainda, já tem um acórdão, mas tem embargos porque a matéria é muito complexa. Então, é fundamental que os loteadores, as pessoas que vierem a pleitear, lançar um cônjuge fechado no loteamento, que busquem realmente uma assessoria jurídica que formate toda a documentação para que o imóvel venha a ter um valor realmente agregado, evitando, inclusive, Júlio, até uma possível ação de indenização contra o loteador. Porque se vem a coisa irregular e amanhã a associação não consegue cobrar a cota condominial e esse cônjuge fechado deixa de ter os serviços, pode gerar até um dever de indenizar em função dessa falha documental, ou seja, aquela propaganda enganosa de vender gato por lebre. Então, é fundamental que o loteador seja uma pessoa competente que venha a entregar o que prometeu para os compradores. Tá. Excelente, doutor Kênio. Bom, Luiz, acho que ficou bem respondido. O Gil Bonifácio, ele está perguntando se essa live vai ficar disponível no YouTube. Gil, vai ficar sim. Eu vou pedir, inclusive, para a nossa produtora aqui, a Rebeca, ela vai incluir o link aqui embaixo para vocês, para que vocês possam assistir todo o programa e toda a live, tá bom? Obrigado pela sua participação e você esqueceu de dizer de onde você é. Para nós é muito importante isso. Obrigado. O Giovanni Pires, parabéns pela entrevista. Informações valiosas e brilhantes pelo Dr. Kênio Pereira, muito bem conduzidas pelo entrevistador, que faz ponderações precisas, uma dupla de sucesso. Olha, Giovanni, você ganhou o meu voto, viu? Gostei de você. Obrigado. Mas você também não disse de onde você é, então mande aí para a gente ler. Dr. Kênio, olha, tem um monte de perguntas aqui agora sobre a desfiliação da associação. No geral, acompanhando pelas minhas redes, tá? A maior parte delas quer saber como se desfiliar. As perguntas mais frequentes são: tem que fazer uma carta de próprio punho, ir no cartório, registrar e entregar para a associação? Ou pode entregar no condomínio, o condomínio entrega para a associação? Como que se faz a desfiliação? Então, um ponto básico, já até respondi em parte, né, sobre essa questão que vou colocar, parte expressiva dos loteamentos são irregulares. Então, primeiramente, verificar, pode contratar um advogado da região dele aí, olhar a documentação, o estatuto, verificar como é que foi formatada, como é que foi criada essa associação, se ela é legítima, se ela foi criada com boa-fé, se ela foi criada de maneira maliciosa. Vou contar um caso concreto que é bem capaz que o BDI venha a publicar, eu até passei um artigo para o Júlio hoje, sobre associações maliciosas, associações aventureiras, que é o seguinte: tem situações, tem loteamentos, né, que são criados, aí, com colocar 700 lotes. Então, após as decisões do STJ, que é de 2015 para cá, que veio a fazer o julgamento repetitivo, né, para consolidar essa postura
de ninguém obrigado a se associar. Mesmo assim, e depois veio o Supremo, tem pessoas lançando associações, criando para levar vantagem ilícita. Quero frisar que, mediante o estudo jurídico daquele loteamento, da documentação, pode acontecer, inclusive, até um possível, Júlio, ilícito penal, estelionato. Por quê? Porque a pessoa, uma coisa é uma falta de lei específica que gerou muita confusão durante décadas. Concordo. Tem muita gente com boa-fé, bem intencionada, passando aperto para legalizar. E um fato, né, Júlio? Temos falado aqui no BDI há décadas, procura alguém para legalizar a documentação. E as pessoas estão deixando passar. E com isso, as decisões do Supremo e do STJ surgiram para gerar uma grande dificuldade para eles conseguirem cobrar. Então, estamos vendo hoje grande parte dos tribunais estaduais julgando improcedentes ações de cobrança. Por quê? A associação ela é precária. Agora, vem um detalhe. Onde que eu vejo a má-fé? Se hoje já está consolidado esse entendimento pelo STJ, pelo Supremo, e vem um grupo de pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, criando uma associação, né, dentro da sala de sua casa, presidente, diretor, tesoureiro, secretário, e começa a enviar 200, 300 boletos para ganhar dinheiro com isso, visando o quê? Um benefício próprio, em prejuízo alheio, usando um ardil, um meio para enganar as pessoas, que seria essa associação. Isso pode vir enquadrar no crime de estelionato. Né? Porque hoje já existe um maior esclarecimento jurídico em relação a isso. Então, essas pessoas que são cobradas de maneira indevida, elas podem realmente contestar essa cobrança, mas mediante o estudo técnico, né, do caso concreto. Seria até antiético, né, eu explicar aqui numa live como é que a pessoa vai se desassociar. Porque depende, cada caso é um caso. Então, é fundamental que a pessoa que é o proprietário daquele lote, daquela casa, procure o seu advogado de confiança para fazer um estudo específico da situação concreta. Né? Porque, às vezes, a gente passa uma orientação aqui, a pessoa nem pesquisou a documentação e pode vir ter a surpresa por não ter aprofundado no relação a esse estudo, junto aos cartórios, né? Junto, inclusive, repito, à própria associação. E agora, tem associações que contribuem para a desconfiança daquele proprietário, porque ela se recusa a prestar esclarecimentos. Então, na prática, tem que haver realmente, Júlio, uma análise de cada caso concreto, mas eu falo que essa novidade, estou passando aqui em primeira mão para o BDI, que eu vejo que, em função dessa evolução da jurisprudência, agora uma possibilidade de ação baseada em ilícito penal e também até uma ação por dano moral, porque essa associação ela se utiliza de um processo judicial para coagir a pessoa a pagar uma dívida que não é dela. Isso também acarreta dano material, dano moral, porque, logicamente, quando uma associação coloca alguém como ré num processo de cobrança, ela atrapalha todo o cadastro da pessoa, a pessoa perde o crédito na praça. Né? Uma ação de cobrança inviabiliza locação, financiamento, inviabiliza a abertura de negócio. Então, na prática, também, eu acho que vai começar a surgir associações sendo processadas por dano moral e dano material em função de cobranças abusivas. Muito bom, doutor Kenny. Eu acho que, bom, nós chegamos a 1h03 de live, né? O papo tá muito bom, a gente não deu nem folga para o senhor tomar uma aguinha aí, né? Bom, pessoal, eu infelizmente tenho que encerrar a live por uma questão de tempo. Acho que essa live vai ser muito vista aí. E o senhor, doutor Kenny, como sempre, muito esclarecedor. Acredito que o senhor... A gente não conseguiu solucionar todas as dúvidas. E também não conseguimos nem seguir a nossa pauta, doutor Kenny, com as perguntas, né? Mas acho que o grosso foi realmente esclarecido. No entanto, eu imagino que a gente deveria ter um pouquinho mais sobre as decisões do STJ, do STF, perdão, para a gente, desde 2015 até agora de 2021, para que as pessoas pudessem entender um pouquinho mais
do que a justiça está entendendo, mas e também deixar claro para quem nos assiste que é o poder judiciário. Então, veja, para que dê certo, tem que se mover algum tipo de ação. Com certeza, tem que haver uma postura profissional. O que eu lamento muito é a pessoa conduzir isso de maneira amadora, né? Então acaba que ela cria situações que geram um prejuízo futuro por falta de conhecimento. Então, verificar a documentação e, tendo dificuldade, contrata um advogado. Agora, o fato, Júlio, que você colocou inicialmente interessante, é o contrato de promessa de compra e venda, o contrato padrão, quer dizer, estudar esse contrato. E as pessoas estão assinando contratos hoje sem ler, ou às vezes sem entender o alcance das cláusulas. Então, essa postura de contar com a sorte, ou assinar para depois ver como é que fica, isso realmente que acarreta muitos problemas, até para o próprio advogado. Isso. E perfeita observação. E o Dr. Kênio também frisou brilhantemente aí a questão de que o erro está no legislador, que não previu. Então, por isso, existem muitos processos na justiça. Agora, os entendimentos começam a ser mais racionais e justos, ao que parece. Não é, doutor Kênio? Correto. Eu acredito, doutor Kênio, que a gente precise de mais uma meia hora aí para a gente poder terminar esse tema, tá? Uhum. Então, quando nós encerrarmos a live, vou ver com a Rebeca se ela pode combinar com o senhor. De repente, nós fazemos amanhã uma live extra para que a gente possa terminar esse tema. Porque o que eu percebi é que tem muita gente com muita dúvida e muita gente precisando realmente de ajuda, né? Por tudo que nós lemos aqui, não é, doutor Kênio? Mas agora, nesse instante, eu tenho que encerrar, tá bom? Ok. Infelizmente, a nossa produtora Rebeca deixou o link aí para que as pessoas possam assistir na íntegra essa live. O Rodrigo Arantes está dando os parabéns, dizendo que foi muito boa. Obrigado, Rodrigo. Doutor Kênio, agradeço mais uma vez o senhor cedeu o seu tão precioso tempo para ajudar tanta gente. A gente teve pessoas do interior de São Paulo, de Belo Horizonte, da Paraíba, de Santa Catarina, do Distrito Federal, um monte de gente aqui que estava prestigiando aí os seus esclarecimentos e aprendendo com o senhor. Como eu já conheço o senhor, e para mim não é novidade que o senhor é aquele general de guerra que vai na primeira fileira ali para combater, né? Então, eu digo o meu muito obrigado, e o meu muito obrigado em nome de todos que nos assistiram aqui. Espero vê-lo amanhã para a gente terminar esse tema. A gente pode marcar amanhã sim, tá? Eu fico muito feliz em sempre poder participar dos seus programas aí, do BDI e do Já das Leis, né? Espero poder realmente ter ajudado as pessoas a terem maior segurança em relação a essas questões condominiais, e é palpitante o assunto, né? Como eu falei, existem várias soluções, várias possibilidades, e que acarretam muitas dúvidas. Tanto é que demorou décadas, né, para que os tribunais viessem a consolidar esse novo entendimento. Mas pode contar comigo, e foi um grande prazer, Júlio. E agradeço a todos aí pela audiência e pelo carinho conosco aqui. Muito obrigado, doutor Kênio. Até amanhã. Até amanhã. Pessoal, olha só, os últimos recados aqui. Rosemary Fontinato Moraes, obrigada. Obrigado a você, Rosemary. Marcelo Inter, Advocacia. Parabéns a você, Marcelo, pela participação. Obrigado. José Luiz Barreto, boa noite. Obrigado. José, Rosemary, Marcelo, Rodrigo. Amanhã nós vamos dar continuidade a essa live. Como eu percebi que vocês, durante a live, estavam fazendo muitas perguntas, voltem amanhã e continuem a nos fazer perguntas, tá? Vocês serão avisados através do Diário das Leis, do horário e como isso vai ocorrer, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. E um recado a todos que nos assistem aí, por favor, se vocês gostaram dessa live, se inscrevam no canal, participem com perguntas, mandem o seu estado, a sua cidade, compartilhem com pessoas que vocês saibam que estão necessitadas de entendimento sobre esse tema, porque vocês também podem ajudar essas pessoas, tá bom? O nosso programa, a nossa live, ele só acontece porque existe a demanda de entendimento, ou seja, existem pessoas como vocês que querem entender mais, ou que muitas vezes vocês até entendem e nos ajudam a conduzir o programa,
tá bom? Então, ative o sininho lá, curta a página, se inscreva no canal e participe sempre com a gente, tá bom? Peço desculpas pelas falhas aí, elas são comuns numa live ao vivo, e eu agradeço a presença de todos vocês. Até amanhã. Um grande abraço em todos. Tchau.